Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 37º encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 a 19. Vamos ouvir o nosso texto. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus, ao dizermos que Deus ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusória e vocês ainda estão nos seus pecados. E desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos, de todos os homens. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 12. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Paulo inicia com uma questão de fé na comunidade de Corinto, de membros da igreja que pregam que não existe ressurreição dos mortos. O que Paulo enfrentou em Atenas, quando a questão sobre a ressurreição foi ridicularizada pelos estoicos epicureus. Atos capítulo 17, versículo 16 a 34. Logo em seguida de Atenas, Paulo chega a Corinto e ali evangeliza Corinto durante 3 anos. A questão levantada por Paulo coloca uma situação perigosa na comunidade. Primeiro, diante da ressurreição geral. Centrado na ressurreição de todos aqueles que morreram, na esperança da ressurreição. Como é que alguns dizem que não há ressurreição dos mortos? Paulo responde de forma negativa à pergunta colocada: não é possível. Quando se nega a futura ressurreição dos fiéis, se nega também a ressurreição de Cristo. Se a igreja de Corinto professa a ressurreição de Cristo, como pode afirmar que não existe ressurreição dos mortos na esperança da ressurreição? A ressurreição de Cristo implica a ressurreição do modo geral, para todos. Podemos ver também uma vertente da filosofia grega, platônica. Se na morte a alma se liberta do corpo, cárcere da alma, que sentido tem de recuperar o corpo, de fazer a alma novamente prisioneira do corpo? É o que se colocava na questão filosófica, a partir do platonismo. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. A negação da ressurreição dos mortos, em geral, implica a negação daquilo que se professa da ressurreição de Cristo. Há uma correlação entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Se a ressurreição dos mortos
seria impossível, como eles afirmavam, também a ressurreição de Cristo seria impossível. A ressurreição de Cristo só é possível enquanto primícias da nossa ressurreição. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e também vazia a fé que vocês têm. A nossa fé na ressurreição é sustentada pela ressurreição de Cristo Jesus. Se não acontece nossa ressurreição, também não aconteceu a ressurreição de Cristo. Já vimos falado lá em cima. Se Cristo não ressuscitou, a pregação cristã é falsa. Estamos dando falso testemunho. Nossa fé irá carecer de objeto, a referência existencial. E a nossa esperança seria ilusória e trágica. Seria o fim pelo fim. Para o grego, segundo a filosofia pagã, a matéria, o corpo, é o cárcere da alma, como havia dito. A matéria é má. A alma tem de se desvencilhar do corpo para estar livre da matéria. Para o cristão, a matéria, o corpo, é um bem, não é um mal. Porque Deus criou tudo bem, tudo bom. Deus não é o autor do mal, nem criou nada do mal. O mal não está em Deus, nem na criação. O mesmo vemos no gnosticismo mais tarde, em suas teorias. O gnóstico, aquele que tem a sabedoria, o chamado também pneumático, o que tem o espírito, o pneuma, devia ser um homem que deveria ter o conhecimento, e esse conhecimento ele era portador, porque ele tinha um pneuma, o espírito, e que a descoberta cada vez mais deste pneuma, deste espírito, o levaria à salvação. O corpo, segundo os gnósticos, foi criado por Demiurgo, não por Deus. Mesmo assim, a noção que os gnósticos tinham de Deus é uma noção de que Deus é um pleroma formado de 33 éons para formar a humanidade, o único Deus, onde o Pai de todos, Abismo, havia se unido à sua esposa Sige e gerado toda a divindade. Quando a divindade estava unida, Sofia, um dos éons, resolveu conhecer o Abismo, Pai Eterno, sem a participação do Logos, do Verbo. Agindo assim, ela então concebeu um monstro chamado Demiurgo. E de Demiurgo gerou toda a ordem da criação. Em Demiurgo se criou então uma antropologia. Existem no Demiurgo, por criação de Demiurgo, os seres pneumáticos que trazem na matéria prisioneira a gnose, o conhecimento. Existem os seres psíquicos, que são seres que estão entre os gnósticos e os seres materiais. Eles podem se salvar, se deixar ser conduzido pela gnose, pelos seres espirituais, ou se condenar se eles forem, então, conduzidos pelos seres materiais. E a terceira dimensão, antropológicos, os ílicos, foram criados, mas eles não podem se salvar, foram criados para morrer. Dentro desta perspectiva, nós vemos que o corpo psíquico, que é o corpo de Demiurgo, pode se salvar. Se deixar ser conduzido pelos pneumáticos, conhecedores da gnose, visto que o pleroma é consubstancial a Deus.
O corpo ílico material foi criado para morrer, não se salva. O fato da ressurreição era vista como impossível. Como o espírito que venceu a matéria poderia voltar à matéria, princípio do mal, isso não poderia ser admitido, na gnose, nem tampouco na filosofia grega. Os gnósticos afirmavam que Jesus na cruz não foi colocado num corpo físico. Lá não estava uma realidade física. Jesus tinha um corpo material, mas ele também tinha um corpo psíquico. Na hora da crucifixão, morre o corpo material, mas o corpo psíquico, que não pode sofrer, abandonou o corpo material, para voltar a demiurgo. Ele morreu não de forma verdadeira na cruz, diz os gnósticos, mas seu padecimento foi um padecimento aparente, pois a divindade não poderia sofrer. Assim negavam a ressurreição do corpo. Versículo 15. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus, ao dizermos que Deus ressuscitou Cristo. A ressurreição dos mortos é a recriação de Deus, restaurando o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. Negar a ressurreição dos mortos é se opor ao plano eterno do Pai, que nos ressuscita em Cristo Jesus. Ao dizer que os mortos, a ressurreição geral, não ressuscitam, estamos dando um falso testemunho, visto que a Igreja prega a ressurreição de Cristo, como verdade e fé, e a nossa ressurreição em Cristo. Os apóstolos não pregaram uma mentira. Eles não morreram, eles não deram a sua vida por uma mentira. Eles não mentem e não se colocam contra Deus, afirmando que Deus ressuscitou dos mortos Jesus, quando na verdade ele não ressuscitou seu filho. Os apóstolos estarão dando um falso testemunho. Dentro disto, nós podemos ver que só podemos dizer da nossa ressurreição ao afirmar a ressurreição de Cristo. Negando a ressurreição de Cristo, nós também estamos negando a nossa salvação e ressurreição. Versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Uma realidade implica a outra. O Pai ressuscitou seu Filho, é verdade de fé, anunciada pela Igreja, pelos apóstolos, testemunhas oculares. Ao não acontecer a ressurreição geral, como afirmavam alguns da Igreja de Corinto, entende-se que também Jesus não ressuscitou. Não se pode separar a afirmação. Os mortos ressuscitam, em Cristo Jesus, como Cristo ressuscitou. Pois na ressurreição de Cristo, primogênito dos mortos, acontece a ressurreição de todos. Esse que é primogênito dos mortos nos mostra, nos revela que pertencemos a Cristo. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é ilusória e vocês ainda estão nos seus pecados. Para Paulo, o que apaga o pecado é a vida nova em Cristo, no amor. A nossa participação na vida de Cristo, ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos ainda no pecado e, como consequência, tendemos à perdição eterna, à danação eterna. Mas, se Jesus não ressuscitou, então os apóstolos estariam pregando uma ilusão, uma alienação, que não leva as pessoas à verdade. Versículo 18. Desse modo, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Os que pela fé se uniram a Cristo e deram sua vida por Ele, não ressuscitaram
Eles estão perdidos eternamente, visto que não existe ressurreição, segundo a pregação de alguns lá de Corinto. Morrer aqui significa deixar de existir, cair eternamente no não ser. A perdição eterna, visto que não tiveram remissão dos pecados. O homem é um ser integral, não se divide, não se decompõe em partes. O estar em Cristo é que nos faz participar da ressurreição da eternidade com toda a integridade do ser humano, corpo, alma e espírito. Essa antropologia, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo é somente por esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, Paulo relata uma última consequência em que compromete a vida dos pregadores e dos fiéis. Se apenas para esta vida que depositamos nossa esperança em Cristo, somos mais do que infelizes. Ressurreição dos mortos se articula na esperança de uma vida que não se esgota nesta vida temporal. Essa vida limitada e passageira. Negar essa esperança na ressurreição manifesta um fechamento do ser humano numa realidade espaço-temporal de um período de tempo curto, que teve um início e teria um fim. Se é para viver somente neste mundo, para que renunciar ao mundo? Aí a questão, vamos viver de forma hedonista, né? Já que não tem, o mundo é só esse, a vida é só esta, então vamos aproveitar, se não há ressurreição dos mortos. A vida não se esgota neste período temporal limitado. Então se deve viver, novamente repito, um hedonismo desenfreado. Então, esse é o nosso comentário, nós depois vamos dar continuidade, estamos praticamente chegando ao fim dessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.